E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. É isso aí, galera. Tudo bem? Eu sou o professor Roberto Carlos. Estamos aqui, então, eu e você e vocês, para mais uma aula de história. Essa citação inicial, metal contra as nuvens. Nossa história não estará pelo avesso assim, sem um final feliz. Assim é o que se espera. Muito bem, a gente começa então a aula de hoje tratando sobre o período pré-colonial, período de gestação daquilo que viria a ser chamado de Brasil. Alguns aspectos importantes, relevantes, a exploração, a questão indígena, que é muito importante também. Então, assunto dos mais interessantes, tema dos mais interessantes. A gente começa então essa aula de hoje falando sobre o Brasil pré-colonial. Bem, essa fase começa então com esse aparente desinteresse por parte de Portugal no nosso território. Porque até então a relação de Portugal para efeito de exploração, obtenção de produtos, relação comercial, mercantil, se dava com o Oriente ou com as Índias Orientais. Um período, então, que Portugal se propôs a fazer o quê em relação ao nosso território? Enviar algumas expedições, né, de reconhecimento e, posteriormente, de proteção desse território a partir do momento em que eles encontraram, né, o pau-brasil, que isso poderia, e que essa matéria-prima agregava algum valor para obtenção futura de lucro, óbvio. Então, nesse período, tínhamos então em nosso território aproximadamente 4 milhões de indígenas. Então, um período em que essas tribos, né, esses povos indígenas vieram a se tornar então mão de obra. Como essa mão de obra transcorreu, de que forma, em que regime, abordaremos ainda nessa aula. Bem, mantendo então a ideia de reconhecimento territorial, algumas expedições então lançaram-se de Portugal via Oceano Atlântico, chegando ao Brasil. Então, inicialmente, claro que a ideia inicial era explorar para verificar se havia então as riquezas, aquilo que movia então na época, até já vindo do metalismo, de encontrar aqui ouro e outras matérias de maior valor. No entanto, o que se encontrou aqui nessas expedições foi o nosso conhecidíssimo pau-brasil. O pau-brasil, que servia de matéria-prima, além de matéria-prima para fabricação de móveis e outros utensílios. Essa madeira, esse pau-brasil, dele obtinha-se uma espécie de tinta que servia para que, inicialmente, para os índios, essa tinta servia para tingir as penas e outras vestimentas, basicamente as penas, né? Tem a coloração vermelha, o pau-brasil. E nessas descobertas do uso da tinta do pau-brasil, obtida pelo pau-brasil, também para tingimento de tecidos. E nisso, então, se estabelece esse comércio dessa matéria-prima com a França, principalmente, né? Tingimento, ou seja, a França sempre conhecida pelo seu glamour, e se tratando também na ideia das vestimentas. Seguindo. Então, sobre a exploração do pau-brasil, aspectos importantes e relevantes também. Como era essa primeira chegada, esse primeiro contato em termos de exploração por parte de Portugal se deu na costa brasileira, ou seja,
esse bioma, né, colocando o pezinho na geografia ali, esse bioma conhecido como Mata Atlântica. Então é importante salientar que essa exploração também foi responsável pela devastação de grande parte da Mata Atlântica, né? Lógico, obtinha somente para o Brasil, não necessariamente, né? Para embrenhar-se pelas matas, havia também o desmatamento de outras espécies, né? Então, uma marca importante, um marco importante também, esse processo de devastação da Mata Atlântica. Sobre o pau-brasil, então, Portugal descobre essa matéria-prima e precisa, então, de que precisa para você, a partir do momento da descoberta, entre aspas, dessa matéria-prima do pau-brasil, você precisa de mão de obra. Por quê? Você vai precisar, Portugal precisaria cortar as árvores, serrá-las em toras, né? Armazená-las, veremos onde eram armazenadas essas toras. Enfim, todo aquele trabalho acerca da obtenção dessa matéria-prima do pau-brasil, bem como a tinta. Então, nesse processo, estabelece-se então uma relação com os índios. Onde o índio entra nesse processo? O índio entra justamente, como eu falei anteriormente, como mão de obra na exploração do pau-brasil. Bem, como se dava essa relação trabalhista entre portugueses, os exploradores, pré-colonizadores e os índios? Bem, chegaremos, né, à ideia do escambo, né? Ou seja, o índio oferecia sua força de trabalho em troca de algumas bugigangas, facas, espelhos e outros objetos menores. Então a gente já começa a perceber uma relação já inicial de exploração, né? Porque é uma troca desigual, né? Que troca é essa? Que compensação era essa? Muito bem. Então, exploração do pau-brasil, mão de obra indígena. Ela foi sempre foi uma relação amistosa? Você simplesmente chegava aqui, as pessoas chegavam, os portugueses, enfim, e faziam desacordos com os índios? Bem, isso é duvidoso, né? Houve alguns momentos de tensão, chegaremos lá. Bem, está aqui uma imagem, né, que traz, que representa, né, toda a ideia da mão de obra indígena em torno do pau-brasil, né, os índios carregando essas toras, índios e índias, né? Então, é esse processo essa relação trabalhista no período pré-colonial. Então, aqui outra imagenzinha, e outra imagem, né? Imagenzinha ótima. Expressando aqui o quê? Um presente para... Vamos aqui. Um presente para ti da terrinha, Portugal. Um chaveiro e outras bobagens, bugigangas, que de repente despertava esse interesse por parte dos índios. Outro aspecto interessante dessa charge aí tem uma ave aqui, ou seja, um papagaio, coisa parecida, para dar. Isso é uma menção também ao processo já daquilo que eu falei de interferência nesse bioma, interferência nesse ambiente, além da própria devastação da mata e também os desdobramentos que teria sobre o próprio meio ambiente, trazendo um pouco para a ecologia. Bem, então, a partir da exploração do pau-brasil, claro que isso desperta também, chama a atenção de outros países, de outras nações, a partir dessa descoberta de algo que agregava, que trazia consigo esse valor, para efeito de comércio mesmo. Portugal, então, viu de forma incipiente, de forma inicial, relativamente lucrativo, o comércio do pau-brasil. Então ele viu um potencial considerável para a época. E para que outras nações, outros países não invadissem, não viessem adentrar-se ao território
para realizar a mesma prática, ou seja, para explorar o pau-brasil, em 1516, Portugal envia as expedições guarda-costas. Por que guarda-costas? Ou seja, para proteger a costa brasileira, ou seja, essa área costeira de basicamente Rio de Janeiro até o Nordeste. A extensão territorial é variável, mas ao mesmo tempo bem pontual. Essas invasões, então, promovidas por quem? Promovidas por principalmente franceses. A ideia da pirataria também, né? Piratas franceses, espanhóis, holandeses, piratas também de outras regiões, mas a gente traz essa noção de pirataria principalmente da França. Piratas do Caribe, provavelmente não, né? Piadinha inevitável. Mas dando sequência, essas expedições guarda-costas, então, foram encarregadas de proteger essas possíveis investidas de outros países. Outro aspecto, outro empreendimento por parte de Portugal para proteger não só proteger, mas para fortificar alguns pontos da costa, foram criadas as feitorias. Muito bem, o que eram então essas feitorias? Feitorias eram entrepostos comerciais construídos também em pontos específicos da costa brasileira. Qual o propósito dessas feitorias? Bem, essas feitorias serviam para armazenar o pau-brasil, né, as toras que eram retiradas, cortadas pelos índios, como também estabelecer, então, são, como eu disse, entrepostos comerciais. A partir dessas feitorias, tínhamos, então, um ponto em que se podia coordenar diversas atividades e diversas funções tinham esses entrepostos. Armazenar, enfim, estabelecer já um comércio que se iniciava naqueles espaços. Está aqui uma imagem que representa essas feitorias, né? Bem estruturado, né? Não era algo pequeno, minúsculo, ou seja, a partir dessas feitorias tinha-se a dinâmica. A gente vê algumas pequenas embarcações aqui, então a gente tem uma ideia considerável de como eram essas feitorias. Eram relativamente fortificadas, protegidas e, logicamente, construídas muito próximo, ou seja, à beira-mar, por assim dizer, para a chegada, então, das caravelas, para que se pudesse transportar essas matérias-primas obtidas em nosso território. Voltaremos, então, aqui sobre as feitorias. Bem, essas feitorias eram administradas, né, por aqueles chamados feitores. Feitores que funções eram cabidas a esses feitores. Bem, como a gente está falando de um processo de exploração e depois de transporte, a gente tem como figura personagem importante a figura do índio, né? E quem me dera menos uma vez, né, saber que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado, né? Da licitação. A figura do índio, que, como eu disse, essa relação entre os pré-colonizadores, esses responsáveis pelas feitorias, na figura dos feitores, eles foram responsáveis também por essa relação de certa opressão em relação aos índios, podemos dizer assim, porque os feitores eram encarregados também de capturar possíveis índios que possivelmente viessem a insurgir, a se rebelar contra essa situação. Como eu disse, a história traz esses elementos marcantes, como
um elemento marcante que é a relação do escambo, né? Me parece uma versão um tanto romantizada de que o estrangeiro chegou aqui e já manteve essa relação tranquila de troca, oferecendo objetos e tendo em troca o trabalho. Bem, falaremos na sequência ou alguma pitadinha de leve aqui sobre a relação entre o homem branco e o indígena, que também o índio sofreu esse processo de escravização. Então é importante a gente trazer esse tipo de reflexão, né? Bem, voltando às feitorias, então, esses entrepostos comerciais que que estruturam o comércio na nossa costa. Sobre o fim do período pré-colonial, um breve momento eu preciso hidratar. Aguenta aí. Devidamente hidratado, vamos prosseguir. O período do fim do pré-colonialismo, ele é marcado pelo quê? Por que fatores? Ou seja, Portugal, já com a dificuldade que encontrava para estabelecer esse comércio com as Índias Orientais, bem, que dificuldade era essa? A gente viu lá na aula sobre expansão marítima, né? A dificuldade que Portugal tinha para estabelecer, para adentrar ao território das Índias Orientais. Por quê? Porque a Itália, naquele momento, detinha um monopólio sobre a atuação naquele território ali oriental. Então Portugal precisava de um território para exploração e para poder se manter como nação, evoluir, ou seja, se desenvolver, precisava de algo mais prático em termos logísticos. Então Portugal precisava, então, definitivamente expandir, aumentar, intensificar essa colonização em nosso território. A partir daí, então, Portugal vem de forma mais significativa para o nosso território e, bem, nesse processo, a ideia de trazer, então, um contingente maior de pessoas para poder estabelecer esses territórios, para poder demarcar, por assim dizer, esses territórios. Portugal, então, vem com toda a força nesse processo que nós conheceremos como período, necessariamente, propriamente dito, período colonial. Acredito que essa base que a gente tem do período colonial, essa transição que teremos em termos econômicos, seria a transição. O que diferencia economicamente o período pré-colonial do colonial? Essa transição, ou seja, da obtenção do pau-brasil, da exploração do pau-brasil, e a transição o cultivo do pau-brasil, a exploração, extrativismo, né, para o cultivo da cana-de-açúcar. Em termos econômicos, é a mudança bastante importante e significativa nessa transição do modelo, né, de pré-colônia para colônia propriamente dita. Então, já também em Portugal, receoso por conta dessas possíveis invasões, ainda que existissem aqui as feitorias que serviam e as expedições guarda-costas, Portugal precisava mostrar que estava realmente nesse território. Então, para isso, deveria vir se estabelecer de forma mais maciça, de forma mais consistente. É o que veremos, então, na próxima aula sobre o período pré-colonial. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido, contextualizado essa ideia de pré-colônia. E não se esqueçam, estudem. Nossa aula, a gente busca direcionar ao máximo para esses conteúdos de provas
e que algumas abordagens contextualizadas, porque isso é inevitável na história, em que momento, em que conjuntura isso ocorreu, alguns fatos ocorreram. Beleza? Conto com vocês então, conto com a aplicação de vocês nos estudos e até a próxima aula. Grande abraço, valeu gente!